No vídeo de hoje vamos viajar ao passado e descobrir a história dos pisos que nossos pés já pisaram um dia e relembrar com carinho a vivência na casa de nossos avós, onde os azulejos hidráulicos nos trazem preciosas lembranças. É uma oportunidade de reacender essas memórias e conhecer a herança cultural que nos foi transmitida. A história da humanidade é tecida com inúmeras expressões artísticas, cada uma trazendo consigo a marca de sua época. Entre essas formas de arte, os ladrilhos hidráulicos emergem como uma joia única, cuja história se entrelaça com a engenhosidade humana e a beleza estética. Originados há séculos, são mais do que simples elementos decorativos. Eles são testemunhas silenciosas do passado e telas coloridas que continuam a encantar os olhos contemporâneos. O berço dos azulejos hidráulicos. O piso, também conhecido como azulejo ou ladrilho hidráulico, tem sua origem profundamente enraizada na arte dos mosaicos do Império Bizantino, onde eram utilizados como parte da decoração de vilas e casas de banho públicas. Surgiu na Itália no século XII e baseia-se na técnica Banchetto. A partir desta técnica, estima-se que a fabricação dos pisos imitando pedras tenha surgido entre os séculos XVII e XVIII, usando uma mistura de cal compactada em um molde de ferro com sucessivas camadas de cor adicionadas e polidas à mão. No entanto, o auge da sua popularidade ocorreu durante o século XIX, tendo sido apresentados na Exposição de Arte e Indústria de 1867, em Paris, pela empresa barcelonesa Garrett, Rivetti e Cia, que apresentou uma espécie de pavimento que revolucionaria o panorama estético do momento. Uma nova técnica de fabricar ladrilhos em grande escala e sem a necessidade de queima. Mas foi na França que o ladrilho hidráulico passou por uma revolução em seu processo de fabricação, impulsionando sua produção. A fábrica francesa Guillaume & Barthélemy introduziu a prensa hidráulica no processo de fabricação, o que proporcionou uma melhor qualidade ao produto final, já que com a nova prensa, as peças eram comprimidas com maior homogeneidade, surgindo daí a origem do nome de ladrilho hidráulico. Em pouco tempo, o piso passou a ser utilizado na arquitetura do mundo todo como produto alternativo à pedra natural, principalmente ao mármore. As cores e formas. A característica mais marcante dos ladrilhos hidráulicos, além de sua resistência ao impacto e ao desgaste, é sua beleza diversificada de padrões geométricos e cores vibrantes. Diferentemente dos azulejos cerâmicos, nos quais a cor é aplicada na superfície, os pisos hidráulicos têm suas cores e desenhos integrados ao próprio cimento. Esse processo é uma verdadeira obra de arte, envolvendo o despejo de várias camadas de argamassa colorida em moldes de metal. O resultado é uma peça sólida e durável, com desenhos que resistem ao tempo, tornando-se ideal para pisos. No entanto, é excelente também para revestir pequenas extensões de parede, como área da pia ou até mesmo lareiras. A chegada ao Brasil. O ladrilho foi utilizado em larga escala em substituição aos revestimentos de pisos tradicionais como tábuas, parquetes, tacos e tijoleiras. Em um primeiro momento foram importados da Europa, mais especificamente de Portugal, França, Alemanha e Bélgica. A partir do século XX, as técnicas de manufatura do ladrilho foram trazidas pelos imigrantes que se instalaram massivamente nas regiões sul e sudeste do Brasil, inaugurando a produção nacional desses materiais com a abertura das primeiras fábricas. Inicialmente, os pisos hidráulicos nacionais eram aplicados em residências mais populares, enquanto os prédios institucionais, palacetes e fazendas eram pavimentadas com ladrilhos importados da Europa. De forma geral, eram assentados tanto em cômodos de convivência comum, varandas, corredores e salões, como em áreas molhadas como cozinhas e banheiros, além das áreas externas como calçadas e pátios. Nos interiores, os ladrilhos apresentavam padrões decorativos e texturas lisas, já as peças das áreas externas geralmente apresentavam características mais simples e monocromáticas. Os mestres artesãos. A criação das peças exige uma combinação habilidosa de arte e ferramentaria. Os artesãos por trás dessa forma de arte precisam compreender a química dos materiais, a geometria dos padrões e a estética necessária para criar peças perfeitas. Esses mestres ladrilheiros, muitas vezes, passavam anos aprimorando suas habilidades e dominando os segredos da produção dos azulejos hidráulicos.
Esta arte é sobrevivente de uma época em que os objetos eram criados com diferentes gestos, carregando outros significados e sendo moldados por uma perspectiva única. O processo de fabricação. O ladrilho hidráulico é o resultado da mistura de areia, água, cimento Portland, pó de mármore e granito, mais os óxidos de ferro que darão as cores. Cada peça possui 2 camadas de argamassa e outra mais superficial que vai receber os pigmentos. Todo o processo começa com um molde de ferro individual para cada desenho. Ele serve para separar as cores. Há moldes simples e outros complexos que exigem maior habilidade do artesão. O molde é fixado em um esquadro de ferro, limpo e untado com uma mistura de óleo e querosene. O artesão preenche com cores as canaletas da peça e, em seguida, a forma é retirada. A umidade em excesso é absorvida pelo pó secante. Depois, acrescenta-se a argamassa, que é a base do ladrilho. O ladrilho é prensado com 1 ou 2 movimentos e as 3 camadas ficarão amalgamadas, proporcionando uma enorme resistência à peça. Quando o ladrilho está pronto, fica uma noite na prateleira para criar solidez, podendo depois ser manipulado e colocado em imersão na água. O artesão olha o aspecto do ladrilho e sabe quando absorveu a água necessária. Sua durabilidade é excepcional, por possuírem desenho e cores estruturadas em boa espessura e não apenas em película fina, garantem as condições ideais de resistência. O Renascimento moderno. Embora tenham perdido popularidade ao longo do século XX devido a novas técnicas e novos materiais, os azulejos hidráulicos nunca desapareceram completamente. Nas últimas décadas, houve um ressurgimento desses pisos, com muitos designers e arquitetos redescobrindo sua beleza singular. Eles têm sido incorporados a ambientes contemporâneos, adicionando um toque vintage e eclético a espaços modernos. A ajuda da tecnologia na divulgação. Há alguns anos surgiu nas redes sociais a Selfit. Mas o que é Selfit? É a junção das palavras selfie e fit, e se refere a uma tendência em que as pessoas tiram fotos dos próprios pés, mostrando o calçado que estão usando juntamente com pisos interessantes. Essa prática ganhou popularidade em aplicativos como o Instagram e é usada para mostrar lugares, decorações e principalmente pisos antigos, como os azulejos hidráulicos. A grande quantidade desse tipo de imagens ajudou na divulgação dos pisos ao destacar sua estética única, atraindo a atenção das pessoas para esses elementos de design em espaços históricos e aumentando a conscientização sobre a importância de preservar essas memórias em edifícios antigos. A alma dos azulejos hidráulicos. Os azulejos hidráulicos não são meros elementos decorativos. São testemunhas de uma era passada e um exemplo da maestria artesanal. Sua história é entrelaçada com civilizações antigas, técnicas de produção cuidadosamente guardadas e uma estética atemporal. Essas pequenas peças de arte são um tributo à capacidade humana de criar beleza duradoura e uma lembrança viva de que a criatividade pode transcender os limites do tempo. Espero que tenham gostado de conhecer esse artefato diretamente ligado aos afetos do nosso passado e que sobrevive ainda nas nossas mais doces lembranças da casa dos nossos avós. Nos vemos em breve. Até o próximo vídeo e boa arte!